A delação de Mauro Cid sem sigilo é a cereja do bolo para entender os detalhes de todas as articulações que colocam o ex-presidente, já inelegível, como réu no processo das joias e da articulação da trama golpista. O Cid informou que o Bolsonaro quis vender o relógio, sabe aquele relógio, para indenizar a deputada do PT, Maria do Rosário, a quem ele ofendeu e foi obrigado a pagar o valor de R$10 mil. Vocês acreditam que ele queria pagar esses R$10 mil com o dinheiro da venda do relógio? Pois é, vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora que hoje tá saboroso! Todos nós hoje, assim, nos sentindo muito preocupados, tensos com a situação no país, Daiane. Pois é, poxa, estamos muito tristes, né? Inclusive com a situação carcerária que aparentemente a população carcerária vai aumentar aí no país, né? E a gente está falando de uma galera do alto escalão que vai baixar por aí. Vamos perceber uma coisa, tá, Ana? Eu tenho duas questões seríssimas sobre essa delação do Cid. A primeira é, acho muito estranho justamente apontar que esse valor que seria vendido um Rolex, né, seria vendido um relógio ali caríssimo para pagar multas e a indenização da Maria do Rosário, sobretudo pelo valor da indenização da Maria do Rosário. Não é nenhuma indenização milionária. Na minha cabeça vale muito naquela linha assim de você da mesquinharia, assim, de você não querer dizer assim, olha, eu não vou tirar um centavo da minha conta para pagar aquela ali, aquela mulher, sabe? Eu não vou fazer... Eu acho que é muito nesse sentido aí que foi o Bolsonaro. E o segundo ponto é justamente o Bolsonaro ter uma desorganização financeira tão grande que não consegue pagar as multas por andar de motocicleta sem capacete e pagar a indenização da Maria do Rosário, que ele precisava vender ali o quê? As joias. Mas eles conseguiam comprar muitas mansões aí com dinheiro vivo, né? Essa família do Bolsonaro tinha muito dinheiro, né? É estranho, essa história é estranha, mas vamos lá. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer primeiro a informação, né, a matéria que aponta que o Bolsonaro... a primeira matéria é para a gente relembrar o que aconteceu com a Maria do Rosário, com o Bolsonaro, quando então os dois eram deputados, isso foi lá em 2003, o Bolsonaro ele falou que a Maria do Rosário, desculpa o termo, gente, é sensível, não merecia sequer ser estuprada, porque não agradava a ele. E é uma cena muito forte, é muito violenta, e ele segue xingando a Maria do Rosário, inclusive com um adjetivo que é, entre aspas, vagabunda. Ele desceu muito baixo, e foi por causa disso que ele, depois de mais de 10 anos, quase 15 anos, ele teve uma condenação e aí precisou agora pagar. Se o Bolsonaro, inclusive, tivesse perdido ali no mandato de deputado pela quebra de decoro, pelo Conselho de Ética, quem sabe a gente, inclusive, não teria esse homem como presidente da República, né? Olha aí o que o nosso Congresso deixou passar. Vou te pedir, Ana, para soltar, por favor. Bora lá. A senhora que promove essa violência. A senhora promove, sim. Grava isso. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você, porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você foi moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, desequilibrado? Você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora. Chora. Estamos discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não é... Vamos ver o resto, peraí. Por favor. Tem mais um trechinho, inclusive porque isso é levado para o plenário. Vamos lá. Não foi, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Falei, tudo bem, direito teu. E daí eu falei,
respondia o seguinte: olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pellegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar de covarde. Nelson Pellegrino solicitou as fitas da Rede TV. E a este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrar junto à mesa diretora desta casa com a representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Está na fita, meu Deus do céu. Era isso, né? Pronto, era exatamente isso. Se isso fosse feito lá na época, né, em 2013, a gente não tinha o Bolsonaro como presidente, a gente teria evitado muita tragédia, né, muita catástrofe que aconteceu, né, nesse país. E aí, o que é que a gente tem agora, né? O Mauro Cid fazendo uma delação que justamente aponta, e aí, né, entre aspas, a delação de Mauro Cid diz o seguinte: diante disso, né, de ter que pagar, ele foi condenado a pagar a indenização, e aí o processo foi movido e foi finalizado em 2022, e o Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos que tinha que fazer pelo processo, foi movido pela Maria do Rosário, e ele teve que pagar danos morais, e ele também se queixava de despesas que ele vinha tendo com multas de trânsito por andar sem capacete durante as motocicletas, e essas despesas também com transporte do seu acervo, né, de ter que, né, de levar esse acervo para fora do palácio. E aí, diante disso, Mauro Cid disse que o ex-presidente solicitou ao colaborador, Mauro Cid, quais presentes de alto valor que havia recebido em função do cargo. Exatamente assim o trecho. Dito isso, o Cid solicitou ao gabinete adjunto de documentação histórica a lista de presentes e constatou que o mais fácil de ser vendido seria, então, o Rolex de ouro branco, que foi presenteado pela Arábia Saudita em 2019. Inclusive, a gente falou ontem aqui da venda da refinaria Landulfo Alves, aqui na Bahia, e a venda foi muito abaixo do valor de mercado, de acordo com a PGR, e justamente a venda foi para um grupo da Arábia Saudita, ligado ali à família, né, imperial, e aí é exatamente isso, né? O Bolsonaro, ele ganha joias em um momento em que o governo negociou uma refinaria a baixo custo para aquele país. Olha só que coincidência, é tudo coincidência, tá, gente? Nada está errado nisso. E a partir disso ele foi ali buscar vender esse relógio. O Cid fez a venda durante a visita oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos, e ele ainda contou que se separou da comitiva, presidencial em Orlando, e viajou até a Pensilvânia para vender o relógio em uma loja especializada, com a qual já tinha feito contato por e-mail e por telefone. E aí, eu adorei uma pergunta que foi feita no chat: então quer dizer que a culpa do Bolsonaro ficar preso nessa enrascada é do PT? Porque é mais ou menos isso que o Cid diz, né? Porque bota o nome da Maria do Rosário ali no meio. Na minha cabeça só faz sentido aquele pensamento de ele não queria mexer no digníssimo salário dele enquanto presidente, né, de todo o dinheiro que ele acumulou, toda a fortuna que ele acumulou ao longo das últimas décadas, mamando nas tetas do Estado, literalmente, para pagar tanto a indenização quanto as multas, porque ele não achava que eram dignas daquele valor sair dali. E aí, então vai sair de outro lugar. Que outro lugar eu tenho para tirar isso? Eu imagino, inclusive, o diálogo, como não foi esse diálogo dentro do gabinete. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer a reação da Maria do Rosário. Inclusive, é claro que ela ia reagir. Inclusive, reagiu em um vídeo sobre essa afirmação do Cid. Bora lá. Esse dá para pôr em tela cheia aí. E aí, que no começo de 2022, o presidente Jair Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário. Olha, por que o Bolsonaro foi no mercado de vender joia, carne, assim, uma coisa kármica mesmo, esses dois, ó. Que o Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário. Maria do Rosário. Mudança por conta da derrota na eleição é que levaram
o Bolsonaro a vender as uma trama golpista, onde tudo que participa também é o ataque a nós, mulheres. Receber indenização e repassei para as entidades que cuidam de mulheres no Brasil. Esse cara realmente nunca deveria ter sido presidente, mas agora a gente tem uma chance de colocar na lata do lixo da história quem não respeita as mulheres, quem é golpista, porque tudo isso é uma vergonha, né, gente? Não paga nem as próprias contas. Dinheiro do povo brasileiro para pagar as contas de multa e de danos morais é um imoral em todos os sentidos. A justiça pode estar tardando, mas não vai falhar. Muito boa. A reação dela é exatamente o que a gente tá sentindo. Assim, mano. Sabe? Poxa, a bagunça financeira é tanta. Porque não dá para ignorar que, de fato, o Bolsonaro, a família Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis em dinheiro vivo, gente. Então, assim, é muita coisa, né? Essa galera tem muito dinheiro. Aí de onde saiu esse dinheiro? Então, a gente vai voltar a questionar a origem desse dinheiro, até porque a gente ainda tem o processo de investigação das rachadias que segue no Rio de Janeiro com toda a morosidade e segredo. Justiça também. É muita morosidade que a gente sofre nesse país. E não à toa, eu gosto do que a Maria do Rosário fala sobre tardando, porque tardou. Mais uma vez vou falar, 2003 foi quando o Bolsonaro, enquanto deputado, foi lá ofender a Maria do Rosário. E agora, em 2025, ele se torna réu em um processo de golpe, que ele pode, inclusive, ficar preso por mais de 40 anos, e é o que a gente espera, é o mínimo, né, gente? Vamos lá. Vai, Ana, fique à vontade. Eu não consigo comentar, apenas sorrir. Não, sério, eu tava vendo essa história Primeiro, assim, tem um ponto que a própria Maria do Rosário levantou aí que é interessante, né? Tem uma trama golpista, tem desvio de dinheiro público, né? Você querer vender o presente ali para pagar uma dívida dele, enfim. Tem tudo isso e no final a culpa é das mulheres. Não, tudo isso é por causa da Maria do Rosário. Sabe? Ele tem toda essa história dele vender os presentes e tal, era para pagar a Maria do Rosário. Ah, por favor, né? Isso é que é não assumir os seus BO. Aí tem algumas hipóteses que você lançou aí, daí, porque eu tava pensando mesmo assim, pô, o cara chegou a presidente da República e ele tinha, como a gente sabe, acesso a muito dinheiro, tinha muito dinheiro, a família comprando imóveis com dinheiro vivo. Mas aí precisa fazer essas mesquinharias. É um negócio assim que eu não consigo conceber, sabe? Essas mesquinharias, essas coisicas, assim, né? Não que seja uma coisa pequena, mas entende? O cara tá na presidência, ele tem que vender um relógio presente, né? De um outro governante para pagar 10 mil reais de danos morais, né? Aí a tua hipótese é essa. Eu gosto dessa hipótese. Né, de ser essa coisa do espizinhar, assim, sabe? Não vou tirar do meu dinheiro, vou tirar do dinheiro do povo, porque é isso que ele estava fazendo, estava tirando o nosso. Mas a minha hipótese é ainda mais conceitual. Eu acho que você pode tirar o cara do baixo clero, mas você não pode tirar o baixo clero do cara, sabe? A mesquinharia é a forma como ele pensa. Por mais que ele tenha alçado lugares que ele jamais deveria ter alçado, a forma como ele pensa é aquele reme-reme. Faz muito sentido, Ana, sabe por quê? Porque eu fui buscar as informações do Tribunal Superior Eleitoral de 2022, quando ele, enquanto candidato, fez a declaração de bens. E ele declarou 4 casas no Rio de Janeiro, uma de 603 mil, uma outra de 400 mil, outra de 98 mil e outra de 40 mil, além de um apartamento em Brasília de 240 mil, uma motocicleta de 26 mil e declarou poupança no valor de 591 mil reais e recursos em contas correntes. Então, o todo ficou em um pouco mais, 2 milhões e 2,28 milhões, que foi declarado pelo Bolsonaro em 2022, no mesmo ano em que ele fez a reclamação ali de que ele não podia pagar 10 mil reais e algumas multas pelas motocicletas. Então, realmente, né, é difícil. Assim, completamente fantasioso. Ele
de fato tinha dinheiro, 10 mil para ele não era absolutamente nada, né? Agora, não é irônico que essa manobra, no final, foi a derrocada dele, foi o início do fim. Foi quando realmente as coisas começaram a acontecer, assim, claro, a imagem dele já vinha desgastada pela CPI da Covid, né, já vinha em declínio, mas a coisa das joias foi onde o bicho começou a pegar, das joias e o cartão de vacinação, duas questões, assim, sabe, de mesquinharia, de coisa pequena, sabe? De novo, não estou minimizando o fato dele, né, da coisa da vacina, não é isso. Mas é uma coisa assim, tipo, precisa fraudar um cartão de vacinação, sabe? É de falta de estratégia, né? Minimamente. Ele não se pensava e ele tinha certeza da impunidade. E no fundo, eu sei, estou me esticando, mas no fundo, assim, a gente fica muito indignado que as grandes coisas parecem que não são cobradas, e né, só as pequenas coisas, mas às vezes o processo é esse mesmo, gente. As grandes coisas, às vezes é mais difícil de provar do que um pequeno, né, não um pequeno delito, mas enfim, a ação menor, assim, é mais facilmente comprovável, e se é pela coisa menor que ele cai, por mim tá tudo bem. Para mim, ele sempre vai ter caído por causa da pandemia. A justiça vai ser feita de um jeito ou de outro. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, né? Ficamos, mas o Bolsonaro não. Ele vai um pouquinho mais, mas não muito longe. Chat, a gente volta... não, a gente não volta em instantes, não. Eu vou dar um recadinho antes. Opa, já me estendi demais e quase esqueci do recadinho. Amanhã a gente tem estreia de um novo episódio do Telescópio, no quadro onde a gente se aprofunda sobre os assuntos que são notícia no dia a dia. Nesse episódio a gente vai falar sobre as IAs brasileiras. Vocês sabiam que o Brasil tem suas próprias IAs e tem pesquisa, tem gente trabalhando nisso, sim. A gente vai mostrar que ideias, projetos e gente dedicada, não falta para o Brasil. A gente vai ver também como o governo tem incentivado projetos de IAs brasileiras e quais os desafios e problemas aí que precisam sim ser superados na área no Brasil também. Estreia amanhã, quinta-feira, no nosso Telescópio. Fica o convite, e quem é do nosso Clube do Fim, nosso clube de canais aqui no YouTube, já pode ter acesso antecipado a esse episódio lá. Fica a dica. E chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Agora sim.